Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBVA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo. Hoje esse é um fundo híbrido de tijolos, né? Ele é um fundo que iniciou-se sendo um fundo de agências bancárias e hoje ele é um fundo aí de renda urbana, um fundo híbrido, pois ele tem diversas classes, diversos ativos diferentes aí no seu portfólio. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 8,43. Esse era um fundo que era de base 100 e que acabou vindo aí para base 10, né? Ele está com bastante desconto, sendo negociado a R$ 8,43. Entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses, 13,12%. Mas cuidado, que ele está entregando todo esse dividendo para quem tem um fundo aqui nessa base depreciada. Quem está com fundo lá na base 10 não recebe todo esse dividendo. Atualmente, o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,80, o que indica que ele está com 20% de desconto. Ele também negocia com a alta liquidez, uma média de 1,5 milhão por dia, que é a liquidez muito alta, e ele vende uma variação negativa de quase, menos 10%, menos 9,91% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2020, pós-pandemia, esse fundo vinha com a cota bem apreciada, estava bem caro, entre aspas, né? Teoricamente, na sua base 10, esse fundo chegou a ser negociado a patamares de mais ou menos R$ 12. Passado o momento de euforia, começa a ter um arrefecimento das cotas e ele já estaria ali mais ou menos em 2021, a patamares um pouco mais aceitáveis, né? Dessa vez próximo de 10, e ele termina ali o ano de 2022, inicia 2023, a patamares ali próximos de 94. Passadas as eleições, passado esse período conturbado, o fundo inicia com uma ótima recuperação de suas cotas, rompendo novamente os R$ 10 e sendo negociado inclusive a R$ 11. Durante esse período aqui, começou a ter uma entrega de um não recorrente aí, e acredito que isso fez com que houvesse uma procura muito grande aí pelo fundo. Durante o final do ano de 2024, principalmente entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, ocorre uma queda muito grande no mercado de renda variável, com esse fundo não foi diferente. Então a gente vê as suas cotas dessa vez arrefecendo ali para patamares próximos de R$ 8. Passado esse momento aí, as cotas se apreciam agora novamente e está nesse patamar de mais ou menos R$ 8,50, chegando a ter beliscado a quase 9, mas atualmente R$ 8,50. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, é um fundo aí de desenvolvimento para a renda. Ele é um fundo híbrido, ele é um fundo de tijolo, é um fundo por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e também vamos deixar para ver lá dentro sobre a vacância do fundo. Esse fundo atualmente conta com mais de 75 mil cotistas e conta ali com mais de 156 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 10,61, tem um valor de mercado de 1,660 bilhão e o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo é ali de 9 centavos. Nós vamos olhar lá dentro do relatório gerencial qual que é a real capacidade aí do fundo, o quanto ele está conseguindo gerar de receitas ali dentro do seu patrimônio, né? De acordo com os seus imóveis e etc. Continuando no site aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e a gente observa que nos últimos 5 anos houve momentos em que a rentabilidade do fundo estava bem interessante, superando o CDI, mas também teve momentos ali que a cotação depreciada, né, a rentabilidade do fundo deixou um pouco a desejar. Atualmente ele vem com rentabilidade ali de quase 30%, o CDI bruto no período ali 59%, o IPCA do período 36%, o IFIX 23%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações nesse período, vem ali com 72% de rentabilidade. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. E a gente observa que, no longo prazo, pelo menos 0,9 de dividend yield esse fundo entregava. Em alguns momentos chegou a entregar até mais ou menos 0,7, 0,70 e pouco. Durante uma boa parte recente ele estava entregando de novo 0,9 e agora a gente vê o fundo com um aumento no dividend yield. E isso aqui está se dando não necessariamente pelo aumento do dividendo. O dividendo vem meio que de lado, mas a cotação vem caindo tanto que aí o dividend yield começa a vir para cima, né? Então o dividend yield a gente vê saindo de 1, 1,3, 1,6 e o último agora 1,07. Mas nominalmente a gente vê que o dividendo está de lado. Então o fundo entregava ali 8, 9...
7 centavos, estabilizou-se num patamar de 9, entregou durante esse período aqui, ó, esses não recorrentes aqui, com vendas de imóveis, e esse valor aqui, parte dele, inclusive até parte do valor atual, de certa maneira tem ali um pouco do não recorrente do fundo, né? Então as últimas entregas do fundo ali estão no patamar de 9 centavos. No dia 31/7, o fundo pagou no dia 15 de agosto essa quantia aí de 9 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado o dividendo ali, ó, no último dia de agosto, para ser pago lá em setembro. Pelo que eu vi do relatório gerencial, a gestora traz uma guidance que eles estimam continuar pagando 9 centavos até o final aí desse ano de 2025. Então, provavelmente, eles vão conseguir manter esses 9 centavos. Vocês também, a gente vai ver lá dentro que a sua capacidade geracional está um pouco abaixo disso. Teoricamente, hoje, dentro das capacidades que o fundo está gerando, ele está gerando um pouquinho abaixo desses 9 centavos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinveste@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda vai ter ali acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades. É uma planilha barata, acessível e com conteúdo muito agregador. Na aquisição da planilha, além de você ter ali um ótimo produto, também é uma forma de vocês apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books aí de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição desses e-books, você vai ter ali um ótimo produto e também uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então aqui agora nós chegamos no relatório gerencial. A Rio Bravo, né? Eles melhoraram muito o relatório gerencial, melhoraram muito a comunicação com os cotistas, e esse é um relatório aí bem detalhado, tá? Com 34 páginas. Então, dentro do relatório aqui, a gente começa a ver o seguinte, ó, o índice, onde está cada uma das informações do fundo. Se você aqui vê todos os tipos de fundo que eles carregam, né? Eles diminuíram um fundo, esse fundo aqui, o RBVA, incorporou um fundo que eles tinham do setor educacional, mas eles têm atualmente esse RBVA, que é o varejo, eles têm um fundo, um FOF, eles têm também um fundo residencial, fundos de papel, ele tem também fundo de tijolo de lajes, né? E tem também um fundo logístico, além de ter também FINFRA, né? Então eles têm bastante segmentos aí. Taxas do fundo, o fundo cobra uma taxa bem aceitável de 0,651 aqui, ó, de taxa. Depois a gente vai ver na prática o que é que isso aqui reflete, né? E o que é que isso representa. Se você quiser ver o relatório em vídeo aqui, ó, você pode clicar, acessar o site e você ter contato com os dados da gestão. A tese de investimento, esse é um fundo que ele era um fundo de agências bancárias e ele migrou hoje para um fundo de varejo. Então, na tese deles, atualmente, né, é um core para varejo, flexibilidade dos imóveis, vendas estratégicas aí para fazer uma reciclagem do portfólio, né? Então, atualmente, na data de fechamento desse relatório, inclusive é o seguinte, provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, acredito eu que já tem um relatório mais atual. No mês passado, nessa mesma data, já tinha saído o relatório, então eles demoraram nesse mês, né, para soltar o relatório. O fundo conta atualmente com 82 imóveis, e aqui ele tem participação indireta também, tá? Ele tem 17 inquilinos. Atualmente o fundo conta com a vacância ali de 7%, é uma vacância ali acima de 5%, já começa a ser uma vacância ruim. E na data de fechamento desse relatório, ele estava ali a R$ 8,52. E na data que a gente grava o vídeo hoje está um pouquinho abaixo disso, né? Então, continuando aqui, a gente vê mais algumas informações e já começa a observar nesse sentido. O fundo entregou 9 centavos, frente à cota na data de fechamento do relatório dá 12,7%. Eles têm um imóvel que eles estão construindo, né? Fazendo reformas nele, ó.
imóveis lá no Gabriel Monteiro, em fase final de construção da estrutura, e o fundo desdobrou para a base 10. Ele era um fundo de base 100 e veio para a base 10. Continuando no relatório, aqui a gente vê, eles fizeram uma reunião, né, com vários imobiliárias, né, com várias imobiliárias. Aqui também é aquela questão que eu falei para vocês sobre a capacidade geracional do fundo. Ó. No mês, o resultado do fundo foi de 9 centavos 8 e eles distribuíram 9 centavos para linearizar as distribuições. Continuando aqui, ele fala sobre a atualização das construções, né? Já está ali com 47% ali realizado. Então, já está bem na metade do caminho aí, esse desenvolvimento que ele está fazendo. E aqui ele traz um pouco de mensagem do gestor ao investidor. Então, vou aumentar aqui um pouco, tá? Vou dar um zoom. E a gente vê o seguinte, ó. Atualizações Santander. Santander já desocupou 3 agências e tem algumas outras aí que com contrato em vigor, mas estão desocupados. Pode ser então que quando vencer os contratos também não renovem. Esses aqui já não renovaram e pode ser que não renove. Isso vai causar um impacto ali, ó, de quase 1 centavo por cota. Sendo que o fundo hoje entrega algo de 8, 9 centavos, né? É um grande impacto aí para o fundo. E aqui ele mostra o upside de alguns imóveis atualmente vagos, né? Da vacância do fundo. Isso pode trazer para o resultado ali, em contrapartida, ó, quase 7 centavos 6. Imóveis que antes eram de agências bancárias e eles transformaram. Então hoje tem um Super Nosso, Plano e Plano, Ultra Academia, M3, Self Storage, Good Bee. Então assim, ele tem alguns imóveis que eram agências bancárias têm conseguido transformar para outros segmentos aí. Imóveis locados e operando, né, que estavam vagos. E aqui ele mostra toda a receita potencial, né? A receita potencial que o fundo pode gerar aí. Então, atualmente, ele está gerando 8 centavos de receita. Redução com rescisões de junho vai tirar ali 3 décimos de centavo. Possíveis reduções, mais meio décimo de centavo ali. Possível aumento com locações ali, 4 centavos, 4 décimos, né? E mais 3 décimos. Então, a receita recorrente no curto prazo tende a cair aqui, ó, para 7 centavos 9. Potencial aumento com locações, mais 0,3. Então, pode subir ali para 0,82, ficar mais ou menos em linha com o que ele está atualmente, tá? Então, o que eu acho que pode ter ajudado a queda tão grande nas cotações desse fundo? Muito provavelmente esse tipo de situação, né? De queda na vacância, aumento da vacância, queda nas distribuições, tudo isso pode impactar. Aqui também vê o histórico aqui com a Caixa, vários renovados, em processo de renovar, e tem um que já decidiram por não renovar e já está vago. Então, os imóveis também da Caixa, nem todos foram renovados aí. Guidance, né? A gestão estima que eles vão entregar aí, ó, 9 centavos para o segundo semestre. Então, até o final do ano, eles estimam continuar entregando 9 centavos. Contudo, olha só, atualmente o recorrente está em 8 e 1 centavo aqui é de resultado não recorrente. Então, saiba que em algum momento, para esse ano não, mas pode ser que para o ano que vem, ele não consiga sustentar mesmo os 8 centavos. A gente vai ver que o resultado geracional do fundo vem sendo até um pouco menos, ó, 8, 8, 8, 7, e aqui só foi isso tudo aqui porque entrou vendas de imóveis, né? Então, pode ser que num curto prazo aí, de um ano para frente, até haja uma redução nas distribuições aí, a partir da virada do ano 2026. Mensagem do gestor sobre locações, reciclagem de carteira, redução de vacância, o que eles estão trabalhando aí para tentar atuar. E aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Eu vou dar um zoom nessa parte aqui, os números são pequenininhos, né? E a gente vê aqui que receitas do fundo, ó, 14 milhões, 13.800, 14,5, 14.200, 21 milhões em maio e 17 milhões. Sendo que uma boa parte disso aqui que foi extraordinário, ó, foi venda de imóveis, ó, quase 5 milhões que entrou para o caixa do fundo. Aqui a gente vai calcular na prática, tá? Essa linha aqui, ó, essa terceira linha, taxa de administração e gestão, ó. Nós vamos ver na prática, no acumulado dos 6 primeiros meses, o que as despesas do fundo aqui, ó, estão representando frente às receitas do fundo. Já antecipo que é um fundo com a taxa reflete pouco para o fundo, que eu considero nesse ponto uma ótima situação. Eles cobram relativamente pouco de taxa, ó. 3.541.000, que eu vou arredondar para 542. Esse valor vezes 100 dividido por 96 milhões e 56 mil. Então a gente vê que as taxas ali, ó, estão na casa de 3,68%, 3,69%, não chega nem a 5%. Então, no quesito de taxa, eu acho que a gestão nesse sentido faz um bom trabalho. As taxas não são careiras aí do fundo, isso é um ponto positivo, né? Aqui ele mostra novamente a composição do resultado, né? O que as despesas, o resultado aí de não recorrente, etc, né? Mas aqui a gente já tinha visto anteriormente que pode ser que haja uma redução nas distribuições.
Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo, você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso aí é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria algum fundo aí da Rio Bravo no seu portfólio? Você acha que esse fundo é um bom fundo para se investir? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, toda vez que eu trago algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio. Já antecipo que ativos da XP, Suno, Rio Bravo, são algumas gestoras que, por questões de gosto pessoal, eu prefiro não investir. Especialmente aqui nesse fundo aqui em específico, acho que um tempo atrás a gestão não fez umas ações aí muito voltadas ao cotista, né, pró-cotistas. Então, eu particularmente aí, desde esse movimento aí, optei por não ter ativos da gestora. No geral, atualmente, eles vêm revertendo aí. O segmento de agências bancárias não é um segmento que me apetece muito, né, que eu gosto, mas a gestão fez um bom giro no seu portfólio aí e está tentando migrar para esse segmento aí de renda urbana, de fundo híbrido, né? Eu vejo como sendo uma decisão assertiva. O fundo tem vários pontos positivos. Esse é um fundo que veio para a base 10, isso de certa maneira, né, facilita para os cotistas iniciantes. É um fundo que tem uma ótima liquidez. Frente ao valor que ele está cotado hoje, o dividendo entregue, mesmo com possíveis reduções, eu considero que é um bom potencial de distribuição de renda. No geral, vejo vários pontos positivos. Só mais questão de gestão é que eu prefiro ficar de fora. Mas fora o meu gosto pessoal, o fundo vem com ótimos números e ótimos resultados. Mas de novo, né? Eu estou tentando deixar bem claro, quando você investe em um ativo, você tem que pensar no longo prazo, você tem que pensar na receita potencial, na receita recorrente do fundo, potencial de alta futuro, né? Tudo isso aí pode trazer resultados para o fundo, né? Então, enfim, esse é um fundo que eu não tenho interesse de ter, mas isso não significa que ele seja bom ou ruim, não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Frente a essa cotação, dividendo entregue, eu já considero ser bacana. Mesmo que haja uma diminuição nos dividendos, eu ainda acho que é algo totalmente aceitável. E que para o médio e longo prazo, eu acho que esse fundo tem tudo para recuperar a cotação e tudo para entregar um dividendo aí, no mínimo manter esse patamar ou até melhorar os dividendos entregues. Mas estude antes que você faça a sua própria tomada de decisão. Enfim, aqui eu gostaria de reforçar com vocês, né, o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal rompeu os 18 mil, nós estamos aí beirando os 18.100, ó. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 18.100, 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. O nosso canal ele está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixa a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então que a gente volta ao relatório gerencial, né, e vê que o fundo vinha com a distribuição ali de 9 centavos, fez uma melhoria aqui durante o período de não recorrentes, ó. Agora começou a reduzir e, de novo, para o ano de 2026, a virada, eu acho que pode ser que haja uma distribuição na casa de 8 centavos. Mas, né, eu já antecipei minha opinião a respeito disso. Aqui ele mostra todos esses gráficos históricos aí, etc. Detalhamento do balanço. Como é que é a composição desse fundo hoje? Os seus imóveis valem hoje 1.793 milhões, quase 2 bi de patrimônio. Ele tem ali em FIIs, fundos imobiliários, 85 milhões. Cuidado quando olha para isso aqui, ó, porque às vezes não é tão fácil ele, vamos supor que ele precise fazer caixa, né? Precisa de dinheiro. Então não é fácil ele pegar e fazer 85 milhões virar dinheiro. Ele tem ali em caixa realmente uns 15 milhões e valores a receber futuros mais 52 milhões. E por que é interessante olhar isso aqui, ó? Porque esses dois valores aqui que vão fazer frente a essa alavancagem de mais ou menos 280 milhões de alavancagem que ele possui. Então,
Quando pega tudo positivo do fundo, ele salta para quase 2 bi, desconta a alavancagem, ele cai para esse valor atual, ó, de 1 bilhão 663 milhões. Continuando aqui, a gente vê o desempenho, a gente vê que no curto prazo, o fundo vem com a rentabilidade ali alta, né, frente ao CDI do período, mas no longo prazo o fundo está deixando a desejar, né, desde 2012 para cá. Teve momentos que o fundo tem uma rentabilidade muito superior ao CDI, mas com essas quedas da cota aqui, ó, isso de certa maneira diminui um pouco o potencial do fundo. Mas você tem que olhar sempre no longo prazo, né? No longo prazo, sim, o fundo tem tido um bom resultado aí. Desempenho da cota, a gente vê que a cota vem arrefecendo, a liquidez do fundo continua de lado, número de cotistas vem em crescimento, né? Ele vem no movimento contrário ao mercado, vários fundos vêm perdendo cotistas, e esse fundo aí vem aumentando o número de cotistas, é um ponto positivo olhar dessa ótica, né? O patrimônio do fundo, ó, imóveis de varejo AAA, essa composição aqui que ele classifica, né? Então, imóveis de varejo hoje é 75%, mas ele tem ali 18% imóveis de altíssimo padrão de varejo, então algumas composições que ele traz. Também vê hoje a alocação do fundo hoje, ó, 81 imóveis, sendo que são 29 imóveis Caixa, ele tem ali mais 8 imóveis Santander, esse fundo ele era praticamente só agências bancárias, né? E hoje ele tem 13 imóveis vagos, ele tem que tentar ocupar isso aí o quanto antes, tá? Aí ele incorporou os ativos do RBED, né? Então ele tem imóveis aqui do setor educacional, ó. Aí ele tem Pernambucanas, Açaí, Ânima também é do setor educacional, Centauro, Renner, Itaú, M3 Storage, Supernosso, Grupo. Então, hoje ele tem um leque diversificado ali de inquilinos, né? Além do mais, ele mostra os fundos imobiliários que ele investe, ó. Fundo de shopping, LASC 11, fundo de shopping, SHPH, fundo de shopping, o CPSH, então, e participação no shopping Guatemi Faria Lima. Alocação direta, fração ideal de 75 cotas das 60 mil cotas do imóvel. Então ele tem exposição ali direta, indireta, né, em alguns imóveis. Aqui vê onde estão os principais imóveis do fundo aí, alguns imóveis de destaque lá em São Paulo. A gente vê que ele tem 1% dos seus imóveis no DF, tem imóveis no Mato Grosso, Paraná, 60% dos imóveis em São Paulo, 18% no Rio. Então a gente vê as regiões, né, que ele tem de destaque dos seus imóveis. Aqui a gente vê também a composição do portfólio. Aqui, né, nesse gráfico, ó, 25% dos imóveis são Caixa e mais 14% dos imóveis Santander. Então hoje bancos é mais ou menos uns 40% é setor bancário, né? Esse Cogna, que é mais 25%, é um segmento aí educacional, né? Os seus contratos ali, ele tem 43% de contratos típicos, 56% de contratos atípicos. Os principais contratos, né? Pro ano de 2025, vence ou venceu 4%, só vai começar a vencer mais ali em 2027. Em 2029, vence quase 40% dos contratos, ó, Cogna, Açaí, Grupo Pão de Açúcar. Enfim, tem vários contratos longos aí que não são preocupantes aí no horizonte de curto prazo. Receita de cronograma de vencimento, né? Quando tem renovatórias aí, né? Renovatórias, uma boa parte ali tem em junho, e depois para o segundo semestre começa a ter uma boa parte das renovatórias. Isso aqui pode trazer impactos positivos quando renova os aluguéis aí com um reajuste, né? Aqui ele traz uma nova composição, ó, Cogna 19, Caixa 14, Santander 12. Então aqui é em razão de percentual alocado e não do que isso traz de resultado para o fundo. Acredito que seja isso, né? Mas essas informações aqui já não batem com aqueles slides lá de cima. E aqui a gente vê um por um dos imóveis, ó, em São Paulo também, região metropolitana, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu estou passando um pouco mais rápido, que eu quero trazer aqui para vocês a parte da alavancagem. Lembra lá que eu mostrei para vocês que o fundo tem mais ou menos uns 15 milhões de caixa, mais uns 50 a receber, ou seja, uns 60 e poucos milhões. Por que isso é importante? Ó? Porque os recursos que ele tem, dá para fazer frente aí à alavancagem aí, às dívidas, no horizonte aí do ano atual, do ano de 2026 e até parte do ano de 2027. Então as dívidas que ele tem no curto prazo, inclusive com essas vendas devem ter sido realizadas aí, justamente para ajudar a fazer frente, né? Então eu vejo que a alavancagem não é algo tão preocupante para o fundo aí no horizonte de curto e médio prazo, né? Então que ele mostra mais ou menos a alavancagem que o fundo possui, a linha do tempo, o momento em que ele fez a incorporação, né, do RBED, um fundo da própria casa, eles trouxeram para dentro, a gente vê o aumento do fundo aí e até mesmo a transformação de cotas de 1 para 10. E a gente chega no final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito deste fundo imobiliário, o RBVA11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente.
todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Please, Lord, give me a sign,